Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com o deputado estadual Vinícius Camarinha, que é líder do PSB na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos falar então das medidas aí de enfrentamento e combate ao coronavírus. Deputado, bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar conosco mais uma vez aqui da Rede Alesp. Muito obrigado, Kate. Obrigado a toda a equipe da TV Assembleia. Um prazer é todo meu. Bom, deputado, então estamos vivendo aí um momento bastante delicado, né, deputado, aqui, principalmente para o estado de São Paulo, que é o epicentro aí da crise que nós estamos vivendo. Muitas medidas estão sendo tomadas aí por parte do poder público no enfrentamento a essa pandemia, e muita polêmica acaba surgindo a partir disso, né, especialmente uma das medidas que tem sido, assim, muito discutida nesse momento é o aspecto, então, do isolamento social, né, muitos defendem aí o isolamento social, outros já vão para uma linha onde deve existir, então, uma flexibilização, fica essa questão, enfrentar o vírus ou salvar a economia, quer dizer, são muitos argumentos, muitas as linhas também de pensamento nesse momento. Eu queria que o senhor fizesse, então, uma reflexão sobre isso e nos dissesse qual é a melhor solução, né? Eu acho que não existe uma solução perfeita. Eu acho que qualquer medida que a gente tomar nesse momento, o prejuízo é natural, infelizmente, por esse momento. Mas qual seria então a solução ideal para esse momento que nós estamos vivendo? Olha, Kate, primeiro, isso para todos nós, para o mundo inteiro, é uma experiência muito nova. Nós não vivemos isso nessa década, nesse século recente, nada parecido, e impõe para todos os países, cientistas, uma grande dificuldade em elaborar um plano estratégico. O que a gente tem visto em 95% do comportamento de outros países e líderes políticos, cientistas, é da prática do isolamento, lockdown e medidas semelhantes. Essa é a medida que tem dado resultado e é que tem dado o melhor resultado dentro dessa pandemia. A gente respeita todas as posições. Eu sei que quem está precisando, evidentemente, abrir o comércio, trabalhar, fica numa agonia enorme. A gente entende isso. Todo mundo está trabalhando para achar uma solução menos gravosa. Mas as experiências todas mundiais é no sentido de nós praticarmos o isolamento social. E é claro, com as consequências drásticas para a economia. Eu defendi recentemente, numa reunião com o vice-governador, uma estratégia de nós isolarmos as cidades que não tinham contaminação ou pouquíssima contaminação. Isolarmos essa cidade do resto das outras, as cidades ficam fechadas e elas passam a sobreviver, né, ter vida, né, sem o contato externo. Ao invés de nós isolarmos as famílias, isola essa cidade que não teve ainda nenhum contágio. Era uma hipótese, né, o governo está estudando, enfim, a gente tem que, no fundo, trabalhar para pouparmos vida. Essa eu acho que a grande missão nossa. Tudo isso é muito simples quando a gente não tem nenhum familiar nosso atingido, ou nenhuma pessoa muito próxima. A gente vê apenas como estatística, mas isso quando atinge É qualquer um da verdade. nossa família ou qualquer uma pessoa próxima, aí a gente passa a refletir de outra maneira, né? Então tem que ter muita responsabilidade, muita cautela, e eu tenho segurança de que as medidas que estão sendo tomadas estão sendo baseadas em estudos e estão sendo realizadas aí da melhor maneira possível. Verdade, deputado. A gente sabe que a gente está enfrentando o novo coronavírus, eu sempre friso isso, ele é novo, né? Então são muitas as informações que surgem a cada dia uma descoberta nova, e os números aparecendo, quer dizer, é normal que a gente possa mudar de ideia, né, deputado, em algum momento, quer dizer, com as novas informações a gente vai refletindo, é natural então que a gente possa então se posicionar aí de formas diferentes ao longo dessa caminhada, né, deputado? Claro, claro. Isso tudo, como eu disse no começo da minha fala, tudo é muito novo. Nós não temos nada, nesse período recente, não temos nada próximo do que aconteceu com a gente, né? Tanto é que as pessoas esperavam que, como aconteceu com as outras síndromes respiratórias,
as outras emergências respiratórias que nós tivemos, como o MARS e o SARS, elas não chegaram nos outros continentes, né? Elas ficaram ali restrito à Ásia, né? E isso não teve tantos problemas. Então esse era um comportamento previsto também e infelizmente não foi o que as pessoas esperavam e deu no que deu. E o Covid é muito maior do que os seus primos que nós tivemos em 2006 e 2011. É importante isso que o senhor está colocando, porque eu tenho visto muita confusão, sabe, deputado, por parte desse entendimento mesmo, porque o coronavírus ele é de uma família e ele tem uma linhagem grande aí, então eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco é, de que vírus que a gente está falando, né? Eu até recentemente fiz um programa, fiquei bem assustada com as informações que eu li, porque estavam a presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB chegou a dizer que as pessoas estavam confundindo, então, o novo coronavírus com o coronavírus canino e felino. E como já existe uma vacina para o coronavírus canino e felino, ela disse que as pessoas estavam tomando a vacina, achando que estavam se imunizando. Quer dizer, são muitas as informações e as pessoas precisam realmente buscar esse conhecimento, né, deputado, para que a gente possa enfrentar essa situação sem atitudes tão equivocadas como essas, né? E é uma pandemia também de fake news, né? É impressionante como a gente vive informações sem conteúdo técnico, científico, que vão passando para frente e a mim também chega todo momento o WhatsApp, nas redes sociais. Então isso exige muito cuidado, verifique a fonte, verifique de onde vêm essas informações, porque o caso requer muito cuidado e nós temos que confiar nesse momento na ciência, nos nossos líderes, nos nossos médicos, eles é que devem, né, com o conhecimento que têm, ditar as regras para que nós possamos sair desse mal o quanto antes. Deputado, pegando então o gancho disso que o senhor colocou, a questão da fake news, que era a minha próxima pergunta, a gente sabe que a gente vive esse problema, é um problema seríssimo, né? Porque a fake news ela tem um poder, então, aí de realmente destruir, né, uma população. E por isso que é tão importante a gente sempre analisar e filtrar muito aquilo que a gente lê. Dentro dessa situação, como eu mencionei, muitas informações rolando, as fake news, então, aí também no paralelo acontecendo, e eu acho que as pessoas têm uma grande dúvida sobre a real dimensão do problema que a gente vive hoje, né? Então, muitos números alarmantes, em contrapartida, muitos outros vídeos também minimizando tudo o que está acontecendo, e as pessoas ficam confusas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, o problema, né, Kate, é o seguinte: nós temos muita subnotificação, nós não temos uma estrutura no SUS que possa passar para nós a real situação de que nós estamos vivendo nos hospitais e muito menos nós não temos condições de fazer a testagem em todo mundo. Então você fica com indícios, número de pessoas que faleceram, alguns que entraram em alguns hospitais que aí sim precisam ser contabilizados, mas você não tem na necessidade ideal que nós precisávamos essas informações precisas. Tanto é que as pessoas aplicam uma regra de que os números infectados você pode fazer, eu até li recentemente, vezes 14. Ultimamente eu vi vezes 7, mais ou menos vezes 10. Então, sempre você precisa multiplicar vezes algum número, porque há uma subnotificação. O fato é que nós temos uma pandemia, realmente, e isso está acontecendo, é claro, nós não podemos desprezá-la. Ela realmente ela não é uma situação tranquila, não é uma doença simples, acaba tendo a sua complicação num percentual menor, mas o fato é que ela pode acontecer e eu particularmente não gostaria de ser essa pessoa para testar se eu vou estar ou não nesse percentual menor. Então é evidente que todo mundo precisa ficar muito cauteloso e tomar os seus cuidados. Mas os números que nós temos, Kate, para concluir, são os números possíveis. Uhum. Não é possível a gente testar todo mundo. Nenhum país do mundo conseguiu fazer isso. A própria Coreia fez amostragem também, não foi testado toda a população da Coreia.
Então é difícil, a gente tem um sistema de saúde fragilizado, nós temos uma estrutura ruim, o SUS, né? Então, para você quantificar tudo isso é muito difícil. Nós temos que ir mais ou menos por um parâmetro mais próximo da realidade são os de falecidos. Mesmo assim, tem muita coisa equivocada aí que a gente lê no meio do caminho, pessoas que não conseguiram ser testadas, mas faleceram. Mas tem que seguir a orientação de que os técnicos e os médicos passam para a gente. Sem dúvida. Deputado, queria falar um pouquinho sobre o município de Marília, né, que o senhor tem uma grande atuação, então, ali na região. Como que está a situação por lá, deputado? Os números são bem alarmantes aqui, especialmente na capital paulista, né? Como que está ali na região de Marília, então, essa situação? Temos alguma estatística? Como que é? Olha, graças a Deus, em Marília, os últimos números são favoráveis, são apenas 2 mortes, não chega a 100 o número de confirmados de coronavírus, né? Acho que nem 50, as últimas informações que nós temos. A região também são números baixíssimos, nós não temos ainda o que nós estamos vivendo na capital, nós não estamos vivendo, e isso é um pouco no interior como um todo. Nós não temos esses números lá no interior, e a explicação para isso é que o interior está 4 semanas atrasado. Essa é a informação que nós temos. O interior está 4 semanas Uhum. atrasado. Então, Quer dizer, não chegou no seu pico ainda, infelizmente, né, deputado? infelizmente, o prognóstico, tomara que isso não aconteça, mas o prognóstico é de que quando São Paulo estiver entrando numa equação regular, já de estabilidade, o interior vai estar entrando no seu pico. Essa é mais ou menos o entendimento dos técnicos. Tomara que isso não aconteça, mas vamos nos preparar para isso. Mas as medidas de isolamento estão sendo seguidas aí pela população, né, deputado? Sim, nós temos um índice aquele índice que o governo tem posto, de 45% a 50%, é um número que os técnicos e cientistas dizem que é um número baixo, precisa chegar a 70%, mas minimamente você tem aí 40 de piso de pessoas que estão mantendo a quarentena. Repito, os cientistas e técnicos aconselham nós chegarmos a 70%. Certo. Bom, como que está o aspecto dos recursos, né, deputado? O senhor bem mencionou que o sistema público de saúde ele tem aí as suas deficiências, independente da pandemia pelo novo coronavírus. Sabemos então das dificuldades de quem depende, né, do sistema público de saúde. Às vezes a pessoa demora muito para conseguir um atendimento, um exame, quer dizer, é bastante complicado. E os municípios, eles dependem bastante, né, deputado, dos recursos, então, que são os repasses feitos aí pelo governo do estado de São Paulo. E a gente sabe que nesse momento há naturalmente aí um declínio na receita dos municípios, né, com todos os gastos, então, envolvidos nesse momento. Então, esses repasses são muito importantes. Como que isso tem sido feito para os hospitais especificamente, né, para que eles também já se preparem, como o senhor bem mencionou, o interior aí está com um certo atraso, quer dizer, a coisa ainda vai, a situação ainda vai se agravar de alguma forma, de alguma maneira, quer dizer, é preciso se preparar muito para isso. Então, como que tem sido feito esse fluxo, esse repasse, né? Como que o parlamento e o senhor especificamente, que tem esse encargo aí tão grande pela região, tem feito nesse sentido? Olha, Kate, desde o início do nosso mandato, quando eu me elegi deputado estadual, eu priorizei as ações no social. Então, saúde, ações sociais com parcerias com entidades, são ações que eu elegi como prioridade do nosso mandato. Então, boa parte desses recursos que nós propusemos já lá no começo do ano foram recursos que estão ajudando agora, coincidentemente, o Covid. Então, 80% das emendas que eu propus no orçamento do Estado foram emendas para a saúde. Ou seja, isso tudo agora está ajudando muito o Covid. Então, os hospitais da minha região, não só de Marília, de todos os municípios, estão com recursos do governo do Estado, fruto de indicações que eu fiz no orçamento do Estado. Eu entendo que nós, como homem público, temos que priorizar as pessoas que mais precisam, né? As pessoas que necessitam dessa mão do Estado.
Então, eu naturalmente já vinha fazendo essas indicações, esse trabalho na área do social. Muito bom. Deputado, o senhor é coordenador de projetos de lei sobre Covid-19 na Assembleia. Eu queria que o senhor falasse o que significa, então, ser coordenador desses projetos, como que tem sido, então, a sua atuação e quais as principais medidas, né, que estão sendo tomadas. Tivemos uma medida bastante importante, que eu tenho ressaltado aqui nas entrevistas, que é o corte, então, de gastos aí da Assembleia Legislativa de São Paulo, que vai gerar uma grande economia e é uma verba, então, que vai ser revertida aí nas ações de combate, uma iniciativa extremamente importante, que sem dúvida alguma serve de exemplo para os demais municípios e também aí para os demais. Queria que o senhor falasse então um pouquinho disso, o que mais que falta então para essas medidas serem completas e a gente conseguir então enfrentar esse problema. Bom, a Assembleia tomou uma medida pioneira, necessária. Eu defendi muito isso, trabalhei para que isso pudesse acontecer. Nós somos representantes do povo, nós estamos alinhados com a população e, como casa da representante do povo, nós temos que acompanhar os desejos da população e estarmos solidários com tudo que acontece. A população está passando momentos difíceis, uma parte com desemprego, outra parte tendo seus vencimentos reduzidos, seus salários reduzidos, e nós tínhamos que tomar alguma providência. Então, o primeiro é dar o exemplo de também nós reduzirmos os nossos vencimentos, e fizemos isso, reduzimos as despesas aqui da Assembleia, e outras ações aqui do gabinete também foram reduzidos, salários de funcionários, nos sacrificamos também, como uma oportunidade de também gerar recursos no combate ao Covid-19, né? São recursos que irão para o enfrentamento dessa pandemia. E também estarmos na mesma sintonia da nossa população que nós representamos aqui na Assembleia. Isso foi feito. Então, a Assembleia foi a primeira Assembleia do Brasil a fazer isso, e não vi outras Assembleias ainda fazendo isso. E nem o Congresso Nacional, nem câmaras municipais, não tenho visto movimentos nesse sentido. Eu até gostaria que assim fizessem. E agora nós finalizamos um trabalho que já vem há quase 15 dias, um pouco mais de 15 dias, a pedido do presidente da Assembleia, nosso deputado Cauê Macris, que pediu para a gente organizar em um único projeto de lei várias propostas que pudessem ajudar no combate ao coronavírus. Propostas essas que vieram dos parlamentares. E isso é muito bom, porque cada parlamentar representa uma região, um segmento, tem um perfil ideológico. Então ficou um projeto com diversas características, respeitando, claro, a constitucionalidade. O parlamento estadual tem as suas restrições constitucionais, nós temos limites de ações, porque uma parte é Congresso Nacional, Câmara Federal, outra parte é Câmara Municipal. E a Assembleia tem infelizmente, uma restrição na sua atuação legislativa. Então, baseado nisso, nós colhemos essas informações de deputados, analisamos a constitucionalidade, e isso deve ser publicado no sábado, amanhã, o projeto de lei geral de combate ao coronavírus. Devemos ter quase 30 artigos, que trata desde questões de economia, de saúde, de redução de despesas, segurança jurídica para a população. Um bom projeto, um projeto que foi possível ser apresentado dentro das nossas competências, né? Muita gente querendo ajudar, muitos deputados querendo contribuir, e nós fizemos então esse compilado dessas ideias e apresentamos esse projeto ao presidente. E o projeto agora vai tramitar na casa, evidentemente que vai continuar recebendo mais sugestões, vai continuar recebendo emendas. É muito difícil você equacionar isso em um único projeto de lei, o sentimento de toda a Assembleia, né, considerando que cada um tem as suas características, cada parlamentar tem a sua característica, mas o fato é que há um avanço importante, o fato é que nós estamos dando um primeiro passo importante, e eu acho que eu tenho quase certeza que é o primeiro projeto de lei geral de combate ao Covid do Brasil, com diversas características dentro dessa lei. Sem dúvida, deputado. E foi o que o senhor bem mencionou, né? Que essa medida, então, aprovada pela Assembleia Legislativa é, sem dúvida alguma, um exemplo aí para os demais estados, para os demais poderes, né?
que sem dúvida alguma iria contribuir muito nesse momento que a gente realmente precisa desse recurso. Já existe algum movimento, deputado, assim, pelo próprio governo federal ou pelos demais estados com medidas similares? Quer dizer, essa ideia ela já está sendo replicada? Já existe algum movimento, pelo menos nesse sentido, ou ainda não? Eu não tenho notícias, mas eu espero que o exemplo de São Paulo passe a ser copiado por outras assembleias do Brasil. Mas ainda não tenho notícia de que há um projeto de lei geral de combate ao Covid-19. Mas espero que isso possa servir também de boas ideias para os outros parlamentos, tanto os municipais quanto os estaduais. E a gente der, dentro das nossas atribuições, a nossa contribuição para a sociedade. Bom, e é importante relembrar também, deputado, como o senhor mencionou, né, que devido então às medidas de isolamento aí, a Assembleia Legislativa então continua com a sua atuação, os deputados continuam atuando, então, quer dizer, prestando então aí o serviço à população através, por exemplo, das sessões virtuais, quer dizer, a Assembleia fazendo uso aí das tecnologias para dar prosseguimento. A gente sabe que a Assembleia Legislativa está sendo bastante demandada desde o começo aí da pandemia, os próprios decretos, por exemplo, de calamidade, que precisavam ser então homologados ali na Assembleia. Quer dizer, é um momento que o trabalho ele não pode parar. Queria que o senhor falasse, então, um pouco sobre como tem sido essa nova experiência de fazer esse trabalho virtual, quer dizer, como que tem sido a participação, então, dos deputados, como que o senhor avalia isso, deputado? O trabalho está intenso, nós estamos com reuniões, deliberações diárias, a Assembleia tem o parlamento funcionando com a manifestação dos deputados, as votações estão acontecendo, isso não foi, a pandemia não prejudicou os trabalhos aqui da Assembleia, muito embora com o isolamento social, nós estamos de forma remota, virtual, deliberando as coisas que precisam ser deliberadas. E, por incrível que pareça, acho que todo mundo que está trabalhando em casa, no home office, pode fazer isso através desses sistemas aí de videoconferência, percebe que o trabalho ele é ininterrupto, né? Porque a gente sai de uma reunião, vai para outra, sai de uma reunião, vai para outra. Não tem aquelas características de reuniões, de café, aí você sai de uma reunião, vai para outra, pega o carro, tem trânsito, demora para chegar. Tudo é muito rápido, uma atrás da outra, né? Então, quem tem demanda e trabalho, pode fazer por esses mecanismos, tem trabalhado bastante. E eu me julgo uma dessas pessoas, porque a gente tem procurado atender às demandas da Assembleia, coordenando esse projeto do Covid-19 e tantas outras demandas que nós temos no nosso mandato. Deputada, eu estava lendo um pouquinho, então, nas redes sociais, né, eu acompanho bastante o trabalho, então, dos deputados aí, onde eles podem, então, divulgar suas ações e sua atuação. Eu vi que uma das sugestões do senhor foi, então, a liberação de pagamento de pedágios para todo o transporte relacionado ao combate da Covid-19, que é uma sugestão aí bastante importante, né, deputado, nesse momento. Como que ficou, então, isso? Existe a chance, então, desses pedágios serem, então, suspensos, pelo menos dentro desse período que a gente está vivendo? Como que está aí essa situação? A gente precisa reconhecer que não é uma medida simples de ser efetivada. Os pedágios são privados e, sendo privados, eles possuem um contrato com o Estado, um contrato de prestação de serviço. E todas essas perdas de receita que eles terão, eles deverão ser indenizados. Isso depende de muito um diálogo de bom senso do Estado com essas empresas e tentar amenizar esses custos para a população. Foi o que eu pedi para ser feito, espero ser atendido, tenho expectativa que ao menos o esforço será dado e tentarmos de tudo quanto forma cada um dar a sua contribuição, minimizarmos todos esses impactos econômicos na cadeia produtiva da nossa população. Essa foi uma ideia que a gente propôs ao governo do Estado. Deputado, eu fiz hoje uma participação rápida no Skype, eu passei a informação, então, para o nosso telespectador, que a partir da semana que vem, a Caixa Econômica Federal vai começar, então, a liberar aí o recurso emergencial, a segunda parcela, né, do recurso, do auxílio emergencial no valor de R$ 600, aí, para os trabalhadores informais, desempregados,
para os microempreendedores individuais, para pessoas que têm contrato intermitente, quer dizer, é o momento do governo agir, né, deputado? Quer dizer, é o momento, então, que esses recursos precisam chegar na mão da população para que as coisas continuem acontecendo e para que as pessoas possam, então, respeitar as medidas de isolamento, né, deputado? Como que o senhor vê esses benefícios, então, aí, que estão sendo concedidos, especialmente para pessoas aí que estão impossibilitadas de continuar gerando renda? Olha, Kate, isso é o mínimo que o Estado pode fazer. Isso é essencial para a vida das pessoas. Isso tem que ser coordenado pelo governo federal. O governo federal é o único poder público, o único ente da federação que tem condições de rodar recurso, rodar dinheiro para através da Casa da Moeda. Precisa fazer isso, apesar dos impactos na inflação, na dívida pública, mas nós não temos outra opção. Nós temos que injetar o dinheiro na economia, injetar o dinheiro na mão do trabalhador, daquele que vai ficar desempregado, daquele que vai perder receita, para ele minimamente poder sustentar sua família. Essa vai ser, e espero que aconteça, essa tem que ser a obrigação do Estado para com a nossa população, principalmente com aquele que mais precisa, quem não tem reserva, quem não tem condição nenhuma de viver um dia sequer sem o seu salário, e o Estado precisa estar atento, acompanhando, fazendo o que for preciso. Então, repito, isso tem que ser feito pelo governo federal. Os municípios não têm Casa da Moeda, os estados não têm Casa da Moeda, os estados dependem de impostos e da economia. Então, se nós não tivermos a economia funcionando, todos estarão perdendo receita, como já estão. Nós vamos viver um problema sério da economia, e não só com a iniciativa privada, mas com os municípios e estados, que vão deixar de cumprir suas obrigações, com prestadores de serviços e com os funcionários, tendo em vista a perda de receita, porque se não tem economia, não tem arrecadação de impostos, e a única receita que o poder público tem são os impostos. Então, isso precisa ser feito com essa ação de prestação de socorro à população, tem que ser o item número um da pauta do governo federal, e nós estaremos aqui vigilantes e atentos para que isso aconteça da melhor forma possível. Tá certo, deputado. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente no Conexão Legislativa. Foi muito importante, né, todas as contribuições que o senhor trouxe. É muito bom falar com você e aproveito mais uma vez para parabenizá-la aí pelo seu trabalho, especialmente essa grande atuação aí na região de Marília. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Kate. Parabéns pelo seu trabalho, seu profissionalismo, a toda a sua Obrigada. equipe, a TV Alesp. Um grande abraço a todos vocês. Estamos aqui à disposição. Um grande abraço. Um abraço. Bom, Conexão Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.